Olá, tudo bem? Luciana Cristina, idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia, e nós estamos aqui mais um dia, mais uma semana para a gente estar comunicando, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E hoje eu estava aqui vendo algumas fotos antigas, alguns vídeos antigos, e eu me lembrei de um tempo que eu participei de alguns trabalhos de mulheres, algumas conferências. E eu lembro que eu fui para uma conferência, era um acampamento, na verdade, um acampamento de mulheres do Parque de Sofia. E chegando lá, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a paisagem do lugar. Era lindo demais, estava um frio danado, mas o céu estava limpo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi aquela paisagem, aquele destampado verde lindo. E assim, tinha uma cerca, e por trás dessa cerca tinha umas árvores enormes, gigantes, que para você olhar para aquelas árvores você tinha que fazer assim, esticar o pescoço de tão altas que elas eram. E o impressionante é que uns dias antes eu tinha ido para um passeio, acho que eu estava de férias nessa época, eu tinha ido para um passeio no sítio, não, é Jardim Burle Marx, né? No Jardim Burle Marx aqui em Guaratiba. Aliás, eu recomendo que vocês façam esse passeio. É um passeio muito bonito, muito agradável, Jardim de Burle Marx. E é barato, você liga a agenda, as crianças pagam meia, as crianças estudantes pagam meia, e é um passeio assim formidável. E eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse passeio também foram as árvores, e eu nunca tinha prestado atenção muito em árvore. E quando eu olhei aquelas árvores, elas pareciam se comunicar comigo. Eram árvores tão diferentes. Você já parou para prestar atenção numa árvore? No seu caule retorcido, às vezes, nas raízes, né, que entram assim, em lugares, elas saem assim, cortando o solo e entrando em tudo quanto é lugar, às vezes levantando o solo. A sua folhagem, os galhos, cada uma no formato diferente. E ali no sítio Burle Marx, eu vi assim, cada uma mais diferente, mais estrondosa no sentido assim de, sabe, eu nunca tinha visto árvores iguais. Parecia que elas se comunicavam com a gente, parecia que elas estavam vivas, que elas se mexiam. Era algo impressionante. Eu lembro que eu tirei muitas fotos, muitas fotos. E aí quando eu cheguei uns dias depois, ou foi um mês depois, que eu fui para essa conferência de mulheres, esse acampamento de mulheres, onde a gente ficou ali por 3 dias, né, sendo ministradas, foi algo tremendo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei lá foram as árvores. Eu falei, meu Deus, Deus quer falar comigo através de árvores, não é possível. Deus quer falar comigo através de árvore, alguma coisa Deus quer falar comigo. E eu fiquei impactada ali, olhando para aquelas árvores, todos os dias eu olhava para aquelas árvores. E naquele dia ali foi um derramar de Deus tremendo, foram dias tremendos de unção de Deus, de presença de Deus, como Deus falou o coração de todas nós ali. Mas eu tive a impressão de sair daquele lugar sem uma resposta. Eu tive a impressão, eu recebi muito, muito de Deus naquele lugar, né? Foi algo transformador mesmo, como o tema dizia. Mas eu tive a impressão que eu saí daquele lugar sem ter absorvido tudo que eu precisava absorver naquele lugar. E passado-se quase um ano depois, houve uma outra conferência numa igreja, né, do mesmo grupo de mulheres, e chegando nesse dia, nesse lugar, Deus me deu uma palavra e Ele falou ao meu coração que naquele dia, né, haveria um segundo toque, haveria uma segunda oportunidade para que eu alcançasse tudo aquilo que Ele queria me falar, tudo aquilo que Ele queria me mostrar, tudo aquilo que Ele queria que eu enxergasse. Então eu entendi que eu precisava enxergar algo que até então eu não havia enxergado. E aí veio ao meu coração naquele dia uma palavra, e hoje, né, pela manhã, eu vendo algumas fotos, alguns vídeos daqueles dias, né, das conferências, essa palavra retornou ao meu coração. E eu quero ler com você, ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no verso 22, que vai dizer assim, a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia
Então cuspiu nos olhos do homem, pondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, anota aí essas palavras, vendo claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou ele para casa, recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. E aí, quando essa palavra hoje de manhã saltou meu coração novamente, eu me lembrei daquele dia, daquela conferência com aquelas mulheres e do segundo toque que Deus me deu naquele dia, ali naquele lugar. Eu acredito que muitas mulheres também foram tocadas naquele lugar. Muitas das vezes, nós estamos caminhando com o Senhor, nós já aceitamos Jesus, nós temos uma vida com Deus, mas ainda não enxergamos tudo perfeitamente. Ainda não enxergamos o plano de Deus para a nossa vida, ainda não alcançamos, tudo aquilo que Deus quer que nós, viemos participar com Ele, porque o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convida a participar da obra dEle. Ele nunca quis fazer tudo sozinho, Ele chamou 12 para estar com Ele, e Ele chama eu e você para estar com Ele. Quando Ele estava lá naquele lugar que Ele... chegado uma determinada hora e ele vê aquela multidão e vê que aquela multidão está com fome e não tinha tempo suficiente para ele dispensar aquela multidão, e aquela multidão fosse para casa e pudesse se alimentar, ele teve compaixão daquelas pessoas e pensou consigo: mandem que se sentem em grupos de 50 e 50, porque eu vou alimentar esses homens. E os discípulos ficaram espantados, que se não me engano é Tiago que fala assim: Senhor, mas aonde nós vamos arrumar pão? Onde nós vamos arrumar alimento para todos esses? Antes que tivéssemos não sei quantos drenários, dinheiro, nós não conseguiríamos comprar nada suficiente para esses homens. São muitos. A palavra diz que são mais de 5 mil, se não me engano, são mais de 5 mil, além de homens, além de mulheres e crianças. A contagem era feita somente com os homens. Então, quando Jesus ele reparte, aparece ali um rapaz, parece que aparece um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e quando ele reparte aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele dá graças a Deus, ele passa para a mão dos discípulos, para que os meus discípulos passassem para a mão dos outros, e aquilo se multiplicou. Então o Senhor, ele nos chama para participar da obra dele, para que nós possamos enxergar como ele enxerga, para a gente possa ver o que ele está fazendo, para a gente possa ver a grande obra dele, o grande feito dele. O problema é que a gente às vezes fica cego, ou vendo de forma disturbada, distorcida. Por quê? Perdão. Esse cego, quando é tocado por Jesus, e ele diz para o Senhor: eu vejo pessoas, mas vejo como árvores. Na memória dele, eu não sei se ele era um cego de nascença ou não, mas na memória dele, ele tinha uma memória de árvore. Ele tinha uma memória na sua mente de árvore. O que é uma árvore? A árvore é um tronco fincado na terra, com folhagens verdes, algumas dão fruto, outras não, algumas somente dão sombra, algumas são secas, outras são muito verdes. Tem árvores coloridas, tem árvores de vários formatos, mas o que estava gravado na mente dele eram 2 coisas: pessoas e árvores. Tanto é que ele fala: eu vejo pessoas como árvores que andam. Exatamente isso, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. É como se ele estivesse vendo árvores andando, ou seja, ele via como se algo que para ele era estático, parado, fincado na terra, e que agora estava se movimentando. Na memória dele, alguma coisa ficou gravada. Em algum momento da vida dele, ele viu, enxergou, ou alguém contou para ele, e ele gravou aquilo, imaginou aquilo na mente dele, sobre árvores. E assim é na nossa vida. Desde a barriga da nossa mãe, nós sentimos tudo aquilo que a nossa mãe sente.
Se a tua mãe, durante a sua gravidez, teve uma gravidez tranquila, feliz, alegre, foi amada, teve um parto tranquilo, uma gravidez tranquila, saúde, tudo isso ela transmitiu. Nós alimentamos o bebê pelo umbigo umbilical, né, nutricionalmente falando, e nós alimentamos o bebê emocionalmente. O ambiente ao redor, o barulho, a música que se ouve, alimenta o bebê. Isso fica gravado numa memória, não sei, genética, inconsciente do bebê. E isso cresce com aquela criança. Até que a visão dela, até que aquilo ali seja esclarecido para ela, ela vai continuar com aquelas impressões. Se a mãe teve uma gravidez ruim, disturbada, angustiante, dolorosa, sofrida, parto difícil, se o ambiente que ela vivia era um ambiente ruim, um ambiente de confusão, de problema, também vai ficar gravado. Se as experiências que você teve na sua vida foram experiências ruins, de fracasso, de decepções, de mágoas, de rejeição, de traição, por mais que você ache que tenha superado, por mais que você ache que tenha passado por cima e dado continuidade à sua vida, isso ficou gravado dentro de você. E tudo aquilo que você enxerga ao seu redor carrega uma lente. Carrega uma lente. E essa lente é a lente daquilo que você viveu. Se você viveu uma família bem estruturada, feliz, pai, mãe, se amando, sem brigas, né? Não existe famílias perfeitas, mas se foi pelo menos uma família saudável, né? Uma família que tentava resolver seus problemas, que não te incluía nos problemas deles, de marido e mulher, né? Que tentavam resolver, não brigavam na sua frente, se pelo menos fosse algo que fosse equilibrado, você também vai gravar essas imagens na sua mente, vai trazer para a sua vida até os dias de adulto. Até o dia que Jesus chegar até você e tocar em você, te dar esse segundo toque, fazer com que você enxergue as coisas como elas realmente são. Então, naquele dia, naquela conferência, eu precisei que o Senhor tocasse em mim novamente, tocasse nos meus olhos novamente, para que eu pudesse enxergar que a vida, uma das coisas que eu mais aprendi naquele dia, que a minha história não era a história mais feia de todas, que a minha história não era a história mais difícil de todas, que o peso da vergonha, da culpa que eu carregava não era a pior de todas. Todos nós temos algo para contar, todos nós temos nossa história para contar, dos nossos fracassos, das nossas dificuldades, das nossas dores que tivemos. E muitas das vezes nós guardamos essas lentes. E aí, diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante das decisões que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos na nossa vida, nós pegamos essas lentes e colocamos e enxergamos do jeito que a gente viveu, do jeito que a gente sente. A gente vai tirando do bolso, né, do coração, essas lentes. A lente da rejeição, a lente da traição, a lente da família desestruturada, né? A lente... Esses dias eu escutei algo que me chamou a atenção. Eu estou repetindo o quadro. A minha mãe fazia comigo, eu faço também. Pois é, a gente repete aquilo que ficou gravado na gente. Mas aí, quando chega o segundo toque de Deus na nossa vida, quando Jesus percebeu que ele enxergava, mas ainda não enxergava perfeitamente, o Senhor o tocou novamente. E aí ele falou que passou a ver claramente, que ficou restabelecido e que distinguia tudo de modo perfeito. Precisamos pedir esse segundo toque ao Senhor. Precisamos todos os dias pedir esse segundo toque para Deus. Senhor, toca meus olhos. Toca os meus olhos. Coloca as suas lentes, Senhor, em mim, para que eu enxergue as situações, as pessoas, como elas realmente são.
verdadeiramente como elas são. Às vezes a gente vê uma pessoa agressiva, às vezes a gente vê uma pessoa totalmente armada, né? Você vai falar uma coisa, ela está armada contra você, ela já te responde rapidamente, ela já se defende rapidamente. Lentes, memórias guardadas. A memória desse homem era de uma árvore. E quando ele viu aquelas pessoas andando para lá e para cá, ele imaginou árvores andando. E você? Diante das situações da sua vida, que lentes você tem tirado do fundo da sua alma? Que lentes você tem tirado do fundo do seu coração para enxergar as coisas, pessoas e situações? Talvez você esteja vivendo hoje situações na sua vida tão difíceis que você olha e fala, eu não consigo lidar com isso, não consigo ser diferente, porque eu penso assim, eu sou assim. Peça a Deus para tocar em seus olhos novamente, tocar na sua alma novamente, tocar no seu coração novamente, nas suas feridas, colocar bálsamo de cura, te curar e restabelecer a sua visão sobre a vida, para que possamos enxergar o outro como ele realmente é, para que possamos nos enxergar como realmente somos ou podemos ser. Porque às vezes você pode estar pensando assim, eu sou uma fracassada. Não, Deus não te criou para ser uma fracassada. Esses dias eu escutei uma pregação e o pregador falou assim, que na escola dele, todos os garotos que eram líderes, que os garotos que namoravam muito, os garotos, né, que chamavam atenção, eram garotos altos e magros. E ele era baixinho e gordinho. E ele falou, eu nunca vou ser um líder. Eu nunca vou ser ninguém importante. Eu nunca vou ser ninguém que vou chamar atenção, nunca vou ser nada. Porque as pessoas que são líderes, as pessoas que chamam atenção, as pessoas que avançam na vida, as pessoas que superam, as pessoas que são as melhores, elas são altas e magras. E ele olhava para ele, via ele gordo e baixinho e falava assim, eu nunca vou ser. E ele gravou isso na memória dele. E foi preciso anos e anos e anos de toques de Deus na vida dele para que ele entendesse que não era a estatura física dele, que iria fazer dele um pregador da palavra, que iria fazer dele um homem de Deus, que iria fazer dele um chefe de família, alguém bem-sucedido na vida. Então peça hoje a Deus para te dar as lentes, sabe, tocar nos seus olhos e te dar as lentes dele, quebrar toda essa lente velha, sabe, do passado, que ficou gravada na sua memória. Amém? Um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida e que possamos enxergar claramente, de forma perfeita, restabelecida, distinguindo tudo. Amém? Um beijo, fica com Deus, Deus abençoe você.